Olá, tudo bem? Esse vídeo é para mostrar para vocês a reforma que nós fizemos no quarto da Maria Luísa, minha filhinha de 5 aninhos. Eu e o meu marido, bendito papai, reformamos todo o quartinho. E se você quiser saber como foi essa reforma, acompanha aí nesse vídeo. Eu sou a Camila e sou também a Bendita Mamãe e vou te mostrar como que nós fizemos a transformação no quartinho da Maria Luísa. Foi uma pequena reforma feita por nós mesmos e se você se animar, você pode fazer aí na sua casa também. Nós trouxemos a cama que vai ficar aqui pra cá. Gente, tá bem bagunçadinho porque é isso mesmo. O que a gente queria quando a gente trouxe essa cama pra cá? Saber como ia ficar o espaço do quarto, se a gente ia poder usar realmente essa cama, que é uma cama que a gente já tem. Deu certo, aí a gente já planejou o que vai fazer nessa parede ali. Eu precisei reposicionar o tapete, talvez eu não consiga ficar com esse tapete porque a porta não tá fechando. E aqui essa parede também vai mudar completamente. E aí, óbvio, que eu vou ter que dar uma super organizada e um limpa aqui nesses brinquedos, que é uma coisa bem difícil de acontecer aqui, porque Maria Luísa é uma pessoa mega apegada. A mesinha dela vai ficar ali, que a gente vai fazer um cantinho. Eu vou manter esses quadrinhos, muito provavelmente até no mesmo lugar. Vou tirar aquilo ali, a gente tá pensando em trocar essas arandelas. Tá vendo que esse quarto não tem iluminação no teto? A única iluminação são essas arandelas ali. Aí a gente vai tentar colocar uma que ilumine um pouco mais, ou que dê até um charminho. Mas vai ficar bem diferente o quartinho com o projetinho que a gente vai executar. Kleber tá super animado para trabalhar aqui nesse projeto. Né, amor? É, não sei o que é não, mas é. Então é esse, um geralzão. Aqui já mudou, né? Que eu já tirei a caminha dela ali. E aí depois eu vou mostrando pra vocês. Agora eu quero mostrar para vocês os materiais que foram necessários para a gente utilizar nessa pequena reforma. Na hora que eu estava editando o vídeo, eu vi que o vídeo que eu gravei com essas informações foi perdido e aí por isso, por ser uma coisa muito importante, eu resolvi gravar de novo e inserir no meio do vídeo. Então não se assuste, eu tô aqui no quartinho pronto, mas vocês vão continuar vendo como ele foi produzido, tá? Pra gente fazer essa reforma, eu utilizei essa tinta aqui, ó, que é uma tinta exclusiva da Leroy Merlin. Ela é uma tinta econômica. O que é uma tinta econômica? Ela é uma tinta de cobertura diferente. Você precisa dar mais camadas de tinta para atingir uma boa cobertura. Uma coisa que eu achei com relação a essa tinta é que ela cobre bem, mas ela é uma tinta fosca que não pega lavagem. Então, para um quarto de criança, é um pouco questionável você colocar esse tipo de tinta, porque fatalmente eu vou precisar limpar essas paredes e essa tinta não pega limpeza. Então eu utilizei a cor, deixa eu ver aqui o nome, Concreto Urbano, o cinza que nós utilizamos, e o rosa é um rosa romântico. Quase todas as tintas utilizadas nesse quarto foram dessa marca, que a branca também foi uma tinta dessa marca, mas era um galão maior, mas na mesma situação, uma tinta econômica que não pega limpeza. Então, quando você for fazer a reforma aí do seu ambiente, pensa bem o tipo de tinta que você quer investir, porque se é um ambiente que você precise limpar com uma certa frequência, vale a pena às vezes investir um pouco mais caro, investir um pouco mais de dinheiro numa tinta com maior qualidade. Isso foi uma coisa que o rapaz da loja não me explicou tão bem. Em algum momento do vídeo vocês vão ver eu falando que eu perguntei para ele por que a diferença de tinta do valor da tinta era tão grande. E essa é uma diferença bem relevante. Eu só me dei conta disso depois que eu comecei a pintar. Ficou ok, o resultado ficou incrível. Vai ficar atrás da cama a tinta que a gente utilizou, então acho que não vai precisar de tanta limpeza. Mas se fosse uma área de circulação, poderia me dar algum problema. Essa aqui, ó, é a tinta que eu utilizei
bem aqui atrás de mim, que é uma tinta de lousa mesmo, então ela pinta, ela usa o giz para pintar, giz de quadro negro, e eu limpo com um paninho úmido, como esse aqui, ó. Esse paninho tá aqui porque foi uma coisa que eu usei muito durante a execução da pintura, porque sempre que eu passava com a tinta, ainda mais que eu usei duas coisas muito diferentes, quando eu passava um pouquinho com pincel ou com rolo na tinta, eu venho com um paninho úmido e consigo recuperar rapidamente esse borradinho. Então é uma coisa que vale a pena você ter quando você for executar sua obra. Luvas, né? Eu não gosto de fazer esse tipo de serviço sem luvas. Usei também um pincelzinho desse mais fininho, né? Para fazer os detalhes de cantinho, em volta dos interruptores, nos cantinhos da parede, no teto, no chão, perto do guarda-roupa. Pra gente tampar os buracos que já tinham, né? Que a gente removeu a casinha que ficava ali, a gente usou a massa corrida. Aí você aplica com uma espátula, vai passando. Uma lixa também, que eu não achei a lixa pra mostrar pra vocês agora, mas aí você passa a massa corrida, deixa secar, lixa e vai passando e vai lixando até ficar bem niveladinho. O recorte que o Kleber fez para poder descer a iluminação do friso, eu achei que a gente nem fosse conseguir cobrir, porque foi um recorte grande e ficou bem cobertinho. Um rolo de pintura, que eu peguei esse aqui só para representar, que é óbvio que eu usei um rolo maior. Você vai ter um ganho na sua produtividade se você usar um rolo grande, porque esse aqui você vai demorar muito tempo para fazer o mesmo trabalho. E uma outra coisa também que eu acho bem legal são essas bandejinhas, que aí a gente despeja a tinta aqui. Você pode até diluir antes, caso seja a sua tinta precise de diluição. Você dilui antes e aí você passa o pincel aqui assim, ó. Você passa o pincel aqui na tinta e dá uma limpadinha, né? Você distribui a tinta por todo o pincel antes de começar a pintar. Uma coisa que eu tinha mostrado durante o vídeo pra vocês é que eu cubro essa bandejinha com papel alumínio. E aí fica bem mais fácil de higienizar quando termina o trabalho. E uma escada, ela tá aqui pra eu não me esquecer. É muito importante a gente ter uma escada pra esse tipo de trabalho, principalmente pessoas assim da minha estatura que vão precisar de um suporte pra fazer as partes mais altas. Fita crepe também é uma coisa indispensável, porque a gente isola os cantinhos onde você não quer que a tinta chegue. Quando eu fiz esse quadro aqui, ó, eu fiz todo o desenho com fita crepe. Eu até comprei uma outra fita, uma fita azul, porque ele não deu um bom acabamento. No final, no vídeo vai aparecer, eu acabei utilizando uma fita isolante para fazer esse acabamento aqui, ó. Para ele ficar bem retinho desse jeito, eu usei uma fita isolante, porque com a tinta eu não alcancei um resultado profissional e aí ficou algumas marquinhas, mas eu resolvi com a fita isolante, tá? Então são esses os materiais que você vai precisar para fazer uma transformação como essa aí no seu ambiente. Eu espero que você se inspire, que você se anime, porque uma mão de tinta pode mudar muito o visual e o astral aí da sua casa. Então, vamos continuar assistindo o vídeo. Quem vai me ajudar a pintar a parede? Eu. O que você tá fazendo aí? Botando a luva, né? Ó, então, aqui é onde tem a fita crepe, vai entrar também uma moldurinha de madeira e uma iluminação em LED. Por isso que o Kleber recortou ali pra trazer o fio pra gente fazer um liga e desliga. E aí ele foi... Hoje é sábado, né? Não tá trabalhando, foi pra rua tentar resolver o máximo de coisas possíveis, porque as lojas fecham às 13 horas, a maioria das lojas. Vai ficar bem legal. Oi, amor. Coloco. Então, nós escolhemos aqui uma tinta acrílica para interiores, acabamento fosco, ela rende até 20 metros quadrados, com cores exclusivas e autocobertura sem cheiro. É importante, a gente considera importante ser sem cheiro, porque é quarto, né? E aí vai ela poder voltar pra cá logo. Ela disse que vai vir dormir aqui, né, filha? Se ficar bom. Se ficar bom, né? Eu tenho que caprichar. Ó, a gente abriu, tem um pouco de pigmento ali no meio, aí eu peguei palitinho de churrasco pra gente poder mexer bem e incorporar esse pigmento na tinta, porque senão pode manchar a parede. Malu tá ali na função. É uma tinta à base d'água e aqui nas indicações fala que eu posso diluir ela de 10 a 30%
em água. É uma tinta bem grossa. Eu acho que a cobertura vai ser bem boa. O rapaz lá da loja falou pra mim que eu pergunto, porque a diferença de preço é muito grande, gente. Eu paguei R$66 nesse galãozinho aqui, que vem 2,5 litros. E aquela lata que vem 3,6 litros, que você manda fazer na máquina, custava R$160. E aí eu fiquei perguntando pro rapaz por que a diferença. Ele falou que era uma tinta econômica. Mas eu achei a textura dela muito boa. Eu não acho que vai ser difícil de cobrir não, viu? É bem grossinha a tinta. Vamos ver. E aí, mais um pouquinho lá da reforma, nós resolvemos colocar lá no quarto da Malu um pegboard, que é essa madeira furadinha aqui. Ela também pode ser encontrada como eucatex perfurado. Ela é muito boa para você poder pendurar as coisinhas. A gente coloca aqui um sistema de ganchinho nesse furinho e aí pendura. Eu tenho dela no meu ateliê e o Kleber tem aqui na bancada de trabalho dele. Eu vou botar um takezinho aí, como que funciona o nosso, porque aí vocês vão entender direitinho como fica. Só que e aí, o do papai é preto. O do papai é preto e o da mamãe? É das cores. O da mamãe é branco. E esse daqui dela a gente vai pintar de cinza. Então a cor que eu escolhi foi essa aqui, ó. É um cinza médio de alto brilho. Essa é uma tinta à base de solvente. A gente vai O de vocês é bem grande, o meu é pequenininho. Nós estamos mantendo aqui essa marca, porque é uma marca que tá saindo com preço bem bom agora nesse momento. Tinta é uma coisa que subiu muito recentemente. E aí eu vou usar um primer também, antes de passar a tinta. Então eu vou passar o primer com spray e depois vou vir com a tinta, tá? E vai ter uma moldurinha também, que a moldurinha o Kleber vai fazer. Então eu já vou passando aqui, vou começar passando o primer e a tinta, né? Você tem que secar. E vou correr lá pro quarto pra começar a pintar, pra voltar a pintar as paredes, que hoje a gente vai fazer a parede do quadro da lousa, né? Pra ela poder pintar com o giz escolar. Ela tá aqui colocando as luvas. Vem cá mostrar, filha. Vem aqui pro pessoal ver você colocando as luvas. Pra que você tá colocando as luvas? Levanta a mão. Hã? Pra gente pintar. Pra gente pintar, né? Ela tá participando de tudo, ajudando a mamãe nessa empreitada. E tá sendo super divertido? Tá. Você tá gostando? Mãos pretas. Mãos pretas. Então vamos lá, mão na massa? Uhum. Então, quando tiver pintadinho, daí eu mostro pra vocês. Parte ali que vai ser a lousa. E pra lá a gente vai usar essa tinta aqui, ó, Lousicor. Eu escolhi a cor preta, que é pra ela poder... Aí o pegboard que eu mostrei pra vocês vai entrar aqui em cima desse móvelzinho, na mesma altura dessa parede aqui. Então essa parede vai ter uma composição que antes não tinha. E aí eu quero pintar ela de branco também. Ali em volta eu vou fazer primeiro a parte preta, depois a parte branca. Acho que vai ficar bem legalzinho. Aqui é o que a gente usava antes, era um adesivo, tá vendo, ó? E ela pintou bastante. Quando a gente veio aqui fazer o projeto do quarto, ela veio com a gente, aí ela pediu pra manter a lousa. Eu não ia manter, mas como ela pediu, a gente vai manter. Finalizamos a pintura do quartinho, trocamos a luminária. Ó, deixa eu apagar aqui pra vocês verem. Agora ficou essa lumináriazinha menor e muito mais clara do que a outra que tava aqui. Finalizamos aqui, pintei aquela parede de fundo ali também. E essa parede aqui. Ainda já limpamos o quartinho. Agora eu vou só colocar a cera e já a caminha volta pra cá. A cama nova, no caso.
Estamos aqui na última etapa. Nas últimas, né, amor? Falta muito ainda? Pouquinho. No finalzinho já da reforma do quarto da Malu, a gente vai colocar um friso lá na parede, um friso de madeira. É friso que chama? E aí o Kleber tá aqui preparando a madeira. Vai ter uma luzinha de LED. Ele já deixou preparado lá na parede o fio de eletricidade, né? A força, a energia que vai entrar aqui nessa lâmpada de LED. E aí eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como que a gente tá fazendo a instalação. Essa é a madeira que vai entrar lá. O Kleber tá instalando aqui a fonte, que é esse retangulinho. Ele comprou a madeira, que já veio com esse recortezinho aqui, né, amor? Esse daqui, essa pontinha. Mandei fazer. Ele mandou fazer, ele escolheu lá o perfil da madeira, mandou cortar esse tamanho aqui, ó. Acho que assim dá pra ver melhor. Mas esse recortezinho aqui, onde ele tá colocando a fonte, foi ele que acabou de fazer. E aqui é a fita de LED. Essa fita de LED a gente compra por metro e você pode ajustar o tamanho, tá vendo aqui, ó? Você pode cortar nesse pontinho aqui, caso seja necessário. E aí a gente vai aplicar a fita de LED aqui, ó, em toda a extensão da madeira. Quanto mede essa madeira, amor? 3,40 m. 3,40 m. E aqui, ó, essa parte aqui ele vai ligar lá na eletricidade. E aquela partezinha ali, ele tá conectando na lâmpada de LED. Vai dar um efeito bem legal. Pelo menos esse é o nosso plano. E aí, já a gente vai colocar lá na parede, ó. Ele já preparou tudo, já fez os furinhos aqui, ó. Que vai fixar na parede. Jazinho a gente vai perfurar lá a parede pra poder instalar ela. Tcharam! Temos uma parede iluminada. Só o frisozinho, como eu já tinha falado. Tá aberto ali, tá de dia ainda. À noite a gente vai ver como vai ficar, mas ficou muito legal. E aí agora tem aquelas prateleirinhas ali pra gente instalar, que a gente tava esperando colocar isso aqui pra ver como é que vai aparecer a sombra, né? Porque essa iluminação, ela é pra cima. E aí, colocando a prateleira ali, vai dar um pouco de sombra. Daí, a gente tava esperando acender aqui pra ver se vai funcionar aquelas prateleirinhas. Mas foi assim que ficou. E aí? Então, o quartinho dela ficou assim. Essa parede passou por uma grande transformação, já que não tinha quase nada. Quarto meu. Quarto dela, né, filha? Nós mantivemos o móvel, esse móvelzinho já tinha, ele ficou aqui no mesmo lugar. Aqui eu ainda quero colocar alguns outros elementos nesse quadro de eucatex perfurado, ó, agora dá pra ver bem direitinho como ele é. Coloquei uma prateleira ali em cima, que são mais elementos decorativos mesmo. E essa prateleirinha aqui são brinquedos que é somente sob supervisão. Isso aqui é como se fosse uma areia cinética que ela recebeu, então ele faz um pouco de sujeira, ela só brinca quando eu autorizo, e tinta guache. O restante tudo na altura dela, ela pode brincar quando quiser, na hora que quiser. Quero colocar um quadrinho ali naquela parede, mas ainda não foi possível. E aqui foi a cama, né, que também ficou no mesmo lugar, a gente só trocou. Essa cama tem uma cama auxiliar aqui embaixo, muito boa. É uma cama que eles chamam de solteiro queen, então ela é uma cama grande. Ela não foi comprada para esse quarto, mas acabou ficando aqui. E o charme fica naquela iluminação ali, ó, que foi toda desenvolvida pelo bendito papai, não tem fiação. O acionador dela tá bem ali naquele interruptor e fica um efeito muito gostoso no quarto. A gente também ainda não comprou a roupa de cama que vai ficar aqui. Ficou muito gostosinho. Vou fechar ali um pouco a persiana lá da janela pra ver se dá pra ver melhor o efeito da iluminação. Ó, com a persiana fechada dá pra ter uma ideia de como fica o quarto à noite. Fica claro, mas é uma claridade... o vídeo não é muito fiel, né? Fica parecendo que tá mais claro do que realmente tá. Mas fica uma claridade gostosa, uma luzinha amarela aconchegante. É pra ela poder
dormir.